Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida e todos os seus familiares. Você já pensou em ser exclusivo para Jesus Cristo? As pessoas muitas vezes se dizem cristãs, mas estão aí se decidindo entre dois senhores. Alguns querem amar a Deus e amar o seu trabalho. Outros querem amar a Deus e amar o seu casamento. Outros querem amar a Deus e amar o dinheiro. Mas como é que é isso? Nós devemos amar o nosso casamento? Sim. Nós devemos amar o nosso trabalho? Sim. Mas o trono do nosso coração só pode ter um rei, Cristo Jesus, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Realmente a nossa entrega total a Cristo Jesus em primeiro lugar. Todo o nosso coração deve ser voltado para Cristo Jesus. A palavra do Senhor confirma isso em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Interessante essa palavra. Essa palavra diz que você deve tomar o cuidado de ter Jesus como único, suficiente, como aquele que você vai se entregar, como aquele que você vai descansar, confiar e esperar somente nele. Você já tem essa decisão na sua vida? Não valorize outras coisas em primeiro lugar no seu coração. Não deixe nada roubar o trono do seu coração. Deixe Deus estabelecido nele. Deixe Cristo Jesus como único Senhor do seu coração e toda a sua vida será impactante. Vale a pena servir a Deus, porque Ele enviou o seu único Filho para morrer a nossa morte e nos trazer salvação. Que Deus te abençoe e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira diferente na sua vida. Eu quero conversar hoje com a Roberta. Roberta, com 10 anos, ela teve uma grande revolta na sua vida. Ela foi por caminhos difíceis, mas Deus é aquele que ama quem está perdido, e Ele tinha um plano na vida da Roberta. Vamos passar então essa entrevista? Recebo hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Roberta Jaqueline Silva. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. Amém, pastor. Deus abençoe. Jaqueline, já estive conversando aqui com seu pai, muito tempo atrás. Sim. Um homem trabalhador, né? Pedreiro, passou uma fase difícil, quis tentar a sorte nos Estados Unidos. Isso. É isso mesmo a história do seu pai, isso, né? Mesmo. Já estive conversando também com sua mãe, uma mulher que não gostava de se aproximar de Deus, mas que no momento de dor, né, ela chegou até os pés do Senhor e teve um tempo muito especial e hoje é uma serva do Senhor Jesus. Isso mesmo, pastor. Agora, eu queria saber um pouquinho da Roberta. Roberta, você teve uma infância tranquila, seus pais ainda não tinham Jesus, mas como é que era a sua casa? Pastor, até os 10 anos, a minha casa era uma casa normal, igual qualquer família, a não ser por um fato que muitas das vezes não acontece, né? Meu pai foi embora para o exterior, onde eu tinha de 9 para 10 anos, e eu vim ficar somente com a minha mãe, né? Você já tinha outra irmã? Tinha, eu e mais uma, né? A minha irmã mais nova e eu era mais velha. Quantos anos a sua irmã mais nova tinha quando seu pai foi embora? A minha irmã tinha de 7 para 8 e eu de 9 para 10. As crianças, elas não sabem o que vai acontecer, os pais escolhem, né? Eles já têm ali uma experiência maior para escolher, mas essa ida, igual do seu pai para os Estados Unidos, te trouxe alguma coisa, algo ruim no seu coração? Trouxe sim, pastor, trouxe uma revolta, né? A qual, na verdade, eu não soube expressar, né? A falta que eu sentia dele. Foi aonde, né? Eu vim a conhecer o mundo com 10 anos, né, de idade. Interessante isso. Com 9 para 10 anos,
a filha quer ver o pai todos os dias em casa, ela quer conversar, ela quer sentir o carinho do pai. E isso fez com que você se revoltasse, então, e se rebelasse no seu coração. Foi isso mesmo, eu era muito apegada, né? Eu era a mais velha, a minha irmã não entendia muito, mas eu senti muita falta do meu pai. Agora, essa revolta, ela foi rápida ou ela foi aos poucos? Na verdade, ela foi rápida, porque ela apareceu em 2, 3 meses, né? Depois que ele estava lá. Que aí foi na onde eu achei que, porque ele ia mandar dinheiro, eu ia ter dinheiro, eu podia fazer tudo. Foi aonde eu comecei a sair com meu dinheiro, a minha mãe me dava, eu bancava todo mundo que estava. Mas eu com 10 anos eu não tinha muito onde ir, né? Então a gente ia naquelas casas de jogo, aquelas coisas que adolescente fazia. Eu era menor no meio de todo mundo ali, na verdade. Porque 10 anos, na verdade, não chega nem a ser adolescente, na verdade, não, pré-adolescente no máximo, né? E você começou a frequentar aquelas casas de fliperama, aquelas coisas assim? Isso, aquelas coisas. E naquelas casas, normalmente, a gente encontrava pessoas lá que também não tinham compromisso e nenhuma fidelidade com Deus, né? Com certeza, ali o que não faltava era prato para fazer coisa errada, né? Ali eu vim conhecer muita gente que, né, não queria nada com nada. E foi na onde foi só piorando a minha vida. Agora, você foi se envolvendo aos poucos. E onde chegou esse envolvimento? Foi até onde eu comecei. Aí totalmente eu fui a fundo, né? Que aí ali eu conheci uns amigos que gostavam de rock. Eu comecei a me vestir de preto, andar toda pintada de preto. As roupas, já não gostava de roupa colorida mais. Comecei a usar umas roupas muito estranhas. Você tinha um visual, então, agressivo e triste ao mesmo tempo? Com certeza. Você acha que assim você estava expressando essa falta do pai? Eu creio que sim. E também eu acho que nem já era tanto falta do pai, já foi gostando mesmo do... já carretou tudo. Porque a gente sempre procura uma desculpa, não é verdade? Para colocar as nossas falhas, as nossas escolhas, né? Com certeza. Agora, a sua mãe não conhecia Jesus ainda, o seu pai também não e você também não. Você foi ficando de uma maneira que você começou a ver coisas na tua vida. Como é que foi isso? Foi onde eu comecei a ficar perturbada, na verdade, né? Eu comecei a ver vultos, escutar vozes, a ver coisas que não tinha, né? Eu comecei a ficar louca, na verdade. E isso foi por quanto tempo? Foi um período curto, assim, de uns 3, 4 meses. Agora, diante desse desespero, o que a sua mãe fez? A minha mãe, a primeira atitude dela foi procurar um médico, né? Para poder saber o que eu tinha, que ela achou que eu estava ficando louca. E quando ela conseguiu esse médico, qual foi a resposta que ela encontrou? Ela encontrou uma médica, né, evangélica, a qual falou para ela que eu não estava louca, que era só espírito, era espiritual aquilo, que era para ela procurar uma igreja, ali no qual eles iriam me ajudar, né? Na verdade, na hora ela relutou, ela achou que... Mas depois, conforme o passar dos dias, ela foi vendo que aquilo realmente era... Agora, sua mãe foi na igreja, ela me contou aquele dia, e uma coisa que ela notou diferente foi o sorriso, quando ela foi recebida, ela já encontrou uma pessoa que ela conhecia, e essa pessoa a levou para dentro, cuidou bem dela. Naquele dia, tua mãe teve um encontro com o Senhor Jesus. Foi isso mesmo. Naquele dia, a gente até relutou para entrar dentro da igreja. Mas aí foram alguns irmãos lá no carro e convidou a gente para entrar. Foi aonde a gente ali teve o primeiro encontro, na verdade. Né? A sua mãe aceitou Jesus, mas você não? Não. Você ficou mais revoltada ainda? Foi na onde piorou a situação. E você chegou a uma revolta tão grande que você tomou uma medida extrema. Qual foi essa medida? Foi aonde eu resolvi o suicídio, tomar o suicídio, né? A minha mãe sempre teve problema no coração e ela tomava uns remédios controlados. E eu sabia onde ficava. Foi onde eu fui e tomei 20 cápsulas. Você tomou 20 cápsulas e você desmaiou? Passado algum tempo, né? Eles chegaram em casa, eu já tinha... Eu estava no banheiro com os remédios na mão.
E você foi levado para o hospital em coma? Fui levado para o hospital desacordada já. Desacordado. Fizeram a lavagem Foi. e o médico não deu uma sentença muito boa, não? Não. Aí eu chegando no hospital, ele perguntou quantos remédios eu havia tomado. A minha mãe falou que tinha 2 cartelas vazias, né? Que era 20 comprimidos. Aí ele falou para ela, então, mãe, se 10 estourar, a sua filha não vai sair daqui com vida. E provavelmente pelo tempo que ela está aqui, que ela saiu de lá, isso já aconteceu. Foi na onde ele fez a lavagem. Quando saiu 10 cápsulas estouradas e eu já voltei. Já estava conseguindo respirar, tudo normal. Então quer dizer que a sentença dele não funcionou porque havia um propósito de Deus na sua vida, embora você ainda não o reconhecesse como Senhor. Com certeza. E você dali, quanto tempo demorou para você buscar Deus? Foi pouco tempo depois disso. Eu acho que nem 6 meses depois disso. Aí foi onde eu comecei a firmar com Jesus, né? Buscar a palavra dele. E comecei a ter sede, né? De conhecer quem era o Deus que todo mundo falava. Nesse meio tempo você teve uma visão também muito difícil. Quando sua mãe estava num culto, você ficou sozinho em casa? Alguém bateu sua porta? Como é que foi isso? Foi sim. A minha mãe tinha ido no culto, né? E eu não fui nesse dia. E bateu no portão, eu fui atender, era um moço, tudo de preto, com a cara tampada, o rosto tampado. E ele perguntou da minha mãe. Aí eu falei que a minha mãe não estava, que a minha mãe tinha saído. Aí ele falou para mim assim, então avisa ela que daqui a pouco eu volto. E nisso eu fiquei em casa, aí eu fiquei com muito medo, fiquei trancada, fechada. A minha mãe chegou em casa. Quando a minha mãe chegou, ela contou para mim que ela tinha tido na igreja, tinha passado muito mal. Os irmãos tiveram que orar pela vida dela, que ela quase morreu mesmo. Ela sentiu que foi faltando ar, ela foi ficando. Então eu creio que ali quem foi o diabo, foi fazer uma visita para mim. Agora, você aceitou Jesus como Senhor e tomou uma decisão firme. Com certeza. Aquela vontade de se vestir daquela maneira agressiva, daquela maneira diferente, passou instantaneamente? Deus transformou totalmente. Foi na onde eu busquei a não usar mais maquiagem. Eu passava, mas era só necessário, não extra. Brinco, essas coisas, Deus foi tirando tudo assim, porque eu gostava de brincão, de coisa extravagante, que algo assim atenção, que chamasse né? atenção e ao mesmo Isso, tempo agredisse. Né? Isso. Deus transformou. E Deus, ele entra na vida de uma pessoa e muitas vezes as pessoas acham que é para cortar o barato. Ah, agora você não pode fazer isso, agora você não pode fazer aquilo. Você acha que isso aconteceu na sua vida ou foi uma libertação mesmo? Não, na verdade foi uma libertação. Porque eu creio que para a gente estar bem vestida e arrumada, a gente não precisa andar daquela forma qual eu andava, né? Aquilo era escandaloso, não era, né? Não agradava aos olhos de Deus. Agora, Deus honrou tanto a sua vida, que você se casou por volta dos 16 anos, tem 2 filhos hoje? 2. 2 filhos, um casal? Samuel e Radassa. Samuel e Radassa. E Deus tem sido generoso para contigo. Amém. Você olhando para trás, a vida que você tinha, esse momento difícil que você passou com seu pai longe, e olhando hoje, vale a pena servir a Deus? Com certeza, né? Deus, ele faz a obra por completo, né? Os amigos que você tinha, eles queriam ver você para baixo. Hoje, os amigos que você tem, os irmãos que você ali convive, como é que é? Ah, eles são uma bênção, né? A gente, na verdade, criou uma nova família, né? A família que a gente tinha, não que a gente deixou, mas acrescentaram mais, né? Na verdade, eles são irmãos, eles não são amigos, né? A hora que a gente precisa é só contar com eles. Agora, as pessoas estão vivendo hoje num vazio no coração, como o seu estava com 10, 11 anos de idade. Você queria algo, mas não preenchia seu coração. Então, você estava sempre buscando. Jesus hoje, você pode dizer que preencheu seu coração, a alegria na sua vida, a alegria na sua casa? Com certeza, né? Jesus é o centro de tudo na nossa vida. E eu creio que a gente não precisa de mais nada se tiver Ele.
o resto ele acrescenta, né? As pessoas hoje, elas buscam muito o ter, né? Principalmente o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, porque ele pode ser usado para ter um maior conforto, para ter algo especial na hora que você precisa. Mas Jesus é prioridade máxima na nossa vida. Se não houver dinheiro, mas houver Jesus, basta. Basta, com certeza. Jesus, ele não precisa de nada, né? Seu pai hoje, ele é pastor de uma igreja. É um homem que não gostava de crente, né? Que se falasse, que convidasse ele para ir na igreja, até escondia. Hoje, o seu pai é um pastor ali, cuida de um trabalho, né? Tem uma ministração até debaixo da própria casa dele. Como é que você enxerga esse milagre de Deus? Porque teu pai era contrário às coisas de Deus, né? Eu creio que meu pai era o impossível, né? Deus faz o impossível, porque ele não gostava de crente de jeito nenhum. Se falasse que era crente. E hoje ele gosta de falar de Jesus. E hoje não perde a oportunidade, né? Que bênção, né? Então eu queria falar com você que assiste o programa Restaurando Vidas, que há uma esperança para você. Talvez você esteja desanimado com o seu casamento, desanimado com os seus filhos. Está aqui a Roberta, uma mulher simples, uma mulher que hoje ela teme a Deus, hoje ela tem alegria no seu coração, mas que caminhou por um momento de vazio também. E como ela disse, o seu pai para ela era uma causa impossível, e o seu pai hoje é um pastor, ele cuida de ovelhas do Senhor, ele leva a palavra com muito carinho, continua trabalhando ali no seu trabalho de pedreiro, chega cansado em casa, mas tem alegria de pregar a palavra. Jesus é a solução para a sua vida. Não se desespere, não vá buscar fora da palavra a solução para a sua vida, espere no Senhor, porque Ele pode alegrar e satisfazer o seu coração. Eu quero agradecer você, Roberta, Deus te abençoe, obrigado por você ter vindo e que você continue testemunhando o Evangelho da Graça. Amém? Pastor. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Eu quero trazer uma palavra para você que tem passado por grandes lutas, grandes provas e talvez esteja com aquela atitude de se lamentar, de queixar da sua vida, até mesmo de perguntar a Deus, será que o Senhor está olhando para mim? Será que o Senhor está cuidando de mim? Será que haverá sobre a minha vida um livramento seu? Quantas vezes nós passamos a questionar se Deus tem cuidado de nós, questionar se vale a pena a gente continuar nessa vida, questionar por que tantos obstáculos, por que tantas lutas. Você está passando por isso? Você já passou por isso? Ou talvez você ainda vá passar por isso. E eu quero aqui me inspirar no Salmo de número 13, um Salmo de Davi. Diz a palavra do Senhor: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação.
Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos estar aqui nesse programa de televisão, ministrando e recebendo da Tua palavra. Eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, eu abençoo a sua família, o seu lar, o seu trabalho, que ela possa ser tocada, impactada pelo poder que há na Tua palavra. Senhor Deus, apesar de mim, que este programa seja uma bênção na vida desta pessoa e que ela possa realmente tomar uma decisão em Cristo Jesus. E é no nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Que bom nós reconhecemos a nossa fragilidade. O salmista Davi aqui estava num momento muito difícil, ele estava num momento onde realmente o seu vigor estava abalado, ele estava não mais enxergando a vitória, e ele começa este salmo lamentando, queixando e dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Quantas vezes nós nos encontramos num problema tão grande assim, e nós queremos dar aquela de forte, quando não estamos sendo, quando na nossa alma é justamente esse gemido que ocorre. Até quando, Senhor? O Senhor vai esquecer de mim para sempre? Até quando eu vou ficar nessa situação? Até quando eu vou passar por essa prova? Até quando eu vou ficar nesse estado que eu me encontro? O Senhor não tem se preocupado comigo? Talvez seja essa a oração que você tem feito. Talvez seja esta a palavra que você tem dado. Talvez seja assim que você se sinta. E o salmista também se sentiu assim por um tempo. E nós, às vezes, não entendemos que a vida do cristão, ela é cercada de muitas lutas e que nós precisamos realmente estar convictos de que mesmo que nós achamos que estamos sozinhos, o nosso Redentor vive. Que maravilha! Quando olhamos para Jó que passou um tempo difícil demais, perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos e perdeu a sua saúde. E no final dessa prova, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é interessante que o salmista Davi, ele fala: até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando? Até quando, olha, eu vou passar por esse estado? Vocês têm essa convicção de que você é frágil? Eu também tenho, somos frágeis. Mas ele não fica nesse tempo de reclamação apenas, de lamentação. A partir do versículo 3, ele invoca o Senhor e chama Deus para olhar para a causa dele. E ele começa assim o versículo 3: atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. O que ele declara aqui é isso: Senhor, eu sei que tu és o meu Deus, eu sei que eu tenho te servido. Atenta para mim, Senhor Deus. O meu gemido agora é esse: olha para mim. Às vezes nós temos essa dificuldade de falar para Deus que estamos sobremaneira carregados, que estamos realmente fragilizados, mas nós esquecemos de dizer: olha para mim, Deus. Olha para a minha causa, Senhor Deus. Julga a minha causa, Senhor Deus. Tem misericórdia de mim. Olha, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários. Quando nós passamos por uma luta, por uma perseguição, nós podemos ficar tranquilos, porque temos a quem recorrer. E o salmista, ele passa rapidamente de um estágio para o outro, porque agora ele fala: eu preciso continuar clamando a esse Deus, eu preciso continuar invocando a presença desse Deus. Às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças, e nós vamos até ali o limite das nossas forças, e nós começamos a desvalecer, e as nossas forças realmente se acabam, e nós perdemos algumas batalhas, porque esquecemos de dizer: Senhor, olha para mim. O Senhor Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus tem poder para todas as coisas, mas Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer coletar as suas lágrimas,
Quando você tiver que falar com o seu Deus, abra o seu coração, fale com Ele com respeito, com simplicidade, com temor e diga: Senhor Deus, eu estou me sentindo sozinho nessa luta, olha para mim. Os meus adversários, eles têm tomado muita força nessa batalha, olha para mim, tem cuidado de mim, não deixa que eu pereça perante eles. Julga a minha causa, Senhor Deus. E ele termina essa oração glorificando a Deus. A partir do versículo de número 5, nós vemos que o salmista Davi agora, ele tem uma nova posição. No tocante a mim, confio na tua graça. Quantas pessoas estão confiando num político, confiando num poder, confiando no dinheiro, confiando numa formatura, numa pós-graduação? Davi não. No tocante a mim, eu confio aonde? Na tua graça. Deus é o Deus do favor imerecido. Deus é aquele que nos dá o sol pela manhã, ainda que não mereçamos. Deus é aquele que derrama chuva sobre a nossa casa, ainda que não mereçamos. Deus é aquele que cuida, que preserva, que nos dá livramentos durante o dia, que nós nem detectamos, mas que Ele nos dá com certeza. Você precisa entender isso. Confiar na graça do Senhor. As pessoas te abandonam, os familiares te abandonam, o emprego, eles te mandam embora, não querem saber se você precisa ou se não precisa. Mas Jesus, Deus, o Espírito Santo contigo, é a graça que você não merece, que eu não mereço, mas que ela é liberada e renovada a cada manhã. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Deus é aquele que nos livra de problemas, Deus é aquele que nos livra de uma enfermidade, Deus é aquele que nos livra da peste perniciosa, uma salvação, mas Deus é aquele que pode dar uma salvação ainda maior para você e para mim, que é a salvação em Cristo Jesus. Olha quanta salvação que há no nome do Senhor. O Senhor Deus é aquele que, talvez a hora que você se desilude com a medicina, que você diz: olha, Senhor Deus, agora é só o Senhor, porque a medicina já me desenganou. Muitas vezes Ele age nesse momento e Ele mostra o seu favor, o seu poder, a sua graça sendo liberada sobre as nossas vidas. Talvez no fundo do poço, você olhando para a sua situação, você pode dizer: não há mais esperança para a minha causa, não há mais esperança para a minha vida. Pode até pensar em tirar da sua própria vida, mas de repente você olha para a graça do Senhor. A graça do Senhor é aquela que é liberada sobre as nossas vidas e nos traz bênçãos, nos traz mudança de situação, é aquela que nos traz mudança de direção, é a graça do Senhor. E Ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Quando você faz uma viagem gostosa com a sua família, te faz um bem, não é verdade ou não? É gostoso a gente estar dentro de um carro com os nossos familiares, sorrindo, né? Conhecendo novos lugares. Quando a gente dá um passeio também em outro lugar, aqui dentro da nossa cidade, que é tão linda, Poços de Caldas, é gostoso, é bom, é prazeroso, mas tem algo ainda mais forte. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Senhor Deus é aquele que te deu uma família, o Senhor Deus é aquele que te deu um sonho, o Senhor Deus é aquele que te deu esse ar para você respirar, o Senhor Deus é aquele que está te dando vida para você assistir esse programa. O Senhor Deus te faz muito bem e me faz muito bem. Nós precisamos parar de olhar para a nossa situação, lembrar que o Senhor Deus ouve a nossa oração, Ele não rejeita a oração, lembrar também que a sua graça, a sua salvação é derramada sobre as nossas vidas. E realmente nós precisamos confessar isso. O Senhor Deus nos tem feito muito bem. Apesar das suas lutas, Jesus te ama. Apesar das suas derrotas, há uma vitória aguardando você que crê no Senhor Jesus. Nós passamos por um tempo aqui nessa vida, e nessa vida nós teremos algumas situações adversas, talvez até bastante, talvez você esteja passando por uma dessas há muito tempo, mas o Senhor te tem feito muito bem. Por isso,
cantarei ao Senhor. Por isso, agora, nos meus lábios, há um novo cântico, um cântico de alegria, um cântico de louvor, um cântico de gratidão. E talvez é justamente isso que está faltando nas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus. A gente fica só com a primeira parte do salmo, né? Reclamando, lamentando, chorando a situação. A gente se esquece da oração e a gente se esquece de se alegrar no Senhor. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que a sua alegria, que a sua vida, que o seu viver seja o Senhor Deus. E o resto, Ele vai acrescentando em tempo oportuno. Note bem, se você está vivo, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu te abençoo e quero orar por você. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, talvez desesperada por uma cura física, uma cura espiritual, uma transformação numa situação, um momento da vida que está tão frágil, que está tão profundo, que está deixando o coração tão pesaroso, Senhor Deus. Tu és o Deus que vem com alívio. Alivia essa dor, faz um milagre sobre essa vida e que ela se renda cada dia mais aos pés do Senhor Jesus, que ela ame a Tua palavra e que ela se satisfaça apenas no Senhor. Eu abençoo essa vida em nome do Senhor Jesus. Creia no nome do Senhor Jesus. Viva para Ele, ame a Sua palavra e Ele vai te dar a direção para viver. Em nome de Jesus, fique com Deus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.